Olá, tudo bem com você? Eu sou o Alisson Moisés e estou aqui para a gente conversar mais uma vez sobre a Palavra de Deus. Todo mundo está falando de Apocalipse, fim do mundo, e eu decidi gravar alguns vídeos sobre o livro do Apocalipse. E hoje a gente vai estar conversando sobre Apocalipse, o capítulo 1. Então eu queria começar lendo aqui a Bíblia, mas antes eu quero pedir que Deus ilumine a nossa mente. Pai Santo, abençoe essa pessoa que vai assistir esse vídeo e que eu possa falar a sua verdade baseado na palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, o que Apocalipse significa? Estranho, né? Tem gente que já pensa Apocalipse, destruição, morte, desgraça, fim do mundo, tudo isso. Só que a palavra Apocalipse, na verdade, ela quer dizer revelação. Eu vou ler aqui os 3 primeiros versos desse livro da Bíblia. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, é uma revelação. A palavra Apocalipse é uma palavra grega, Apocalipsis quer dizer revelação. E aqui fala que é a revelação de Jesus Cristo, que Deus deu a Jesus, e Jesus entregou ela ao seu anjo, e o seu anjo entregou a João, para que João revelasse à igreja. E ele atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Portanto, o livro ele vai trazer a palavra de Deus para nós e o testemunho que Jesus Cristo dá das coisas que vão acontecer. Ele é chamado a fiel testemunha, o Senhor Jesus. E aqui diz o seguinte, que tudo que ele escreveu era sobre coisas que iriam acontecer. Então, sim, o Apocalipse fala da nossa salvação, ele fala do plano da salvação, e sim, ele fala sobre o futuro. E aqui tem uma bem-aventurança, ou uma bendição, àqueles que leem e ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Que tempo? O tempo da volta de Jesus, o tempo das coisas que estão escritas nesse livro se cumprirem. Na verdade, o Apocalipse traz muitas profecias que já se cumpriram ao longo da história, e profecias que estão se cumprindo agora, e profecias que ainda vão se cumprir no futuro. Vamos dar uma olhada nesse capítulo 1, que é o objetivo desse vídeo. João, no versículo 4, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós, outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a ele a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Esse segundo trecho que nós lemos, ele diz que João ele envia, então, ordenado por Cristo, as 7 igrejas da Ásia. Né? E essas 7 igrejas serão abordadas nos outros capítulos. Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, tem alguma outra aqui, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então essas 7 igrejas que elas realmente existiram na Ásia Menor, que é uma região ali próxima, um pouquinho acima do Oriente Médio, e essa região chamada Ásia Menor, essas igrejas elas realmente existiam e elas ficavam numa espécie de rota aonde um correio poderia entregar, começando por uma ele rodeava e entregava a todas elas. Mas ele entrega essa carta em nome de Deus, daquele que é, que era e que há de vir, mostrando que Deus ele não está preso ao tempo e ele já sabe o que vai acontecer no futuro e por isso ele dá essa revelação. Depois ele fala em nome dos 7 espíritos também. O número 7 na Bíblia está relacionado à perfeição, e especialmente quando ele está relacionado ao tempo. São 7 dias da semana que Deus cria o mundo, em 6 dias descansa e santifica, abençoa o 7º. Aqui no Apocalipse nós vamos ter 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas. Então, quer dizer que o Espírito de Deus, ao longo das eras, está junto de sua igreja. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E também podemos entender a totalidade das igrejas. O número 7 é a perfeição, totalidade para Deus, perfeição de Deus. E
também a carta do Apocalipse é entregue da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, aquele que dá testemunho das coisas que ele viu e ouviu de Deus. E ele é o primogênito dos mortos, ou seja, o que venceu a morte, aquele que derrotou a morte e traz para nós a vida eterna através da fé no seu nome. Ele é o soberano dos reis da terra. O Apocalipse ele vai tratar dessa vitória de Deus quando Jesus finalmente estabelecerá os reis, o reino de Deus, que já começou no seu ministério, estabelecerá por ocasião de sua vinda e depois da recriação dessa terra. E um dia ele será literalmente o soberano dos reis da terra, como diz aqui. E aqui Apocalipse diz que ele nos ama, ele ama você, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E fazendo isso, Jesus ele nos constituiu reino e sacerdotes para Deus e Pai, a ele a glória e o domínio para todos sempre. Então, em Cristo, nós não precisamos de um sacerdote terrestre para interceder por nós. O padre não precisa pedir perdão para Deus por você. O pastor não precisa pedir perdão para Deus por você. Se você aceita Cristo como Senhor e Salvador, o sacrifício dele na cruz, pagando pelos seus pecados e aceita a graça dele, então ele é o seu sacerdote, o sumo sacerdote, e você é um sacerdote, é uma sacerdotisa de Deus. Diz aqui, ele nos constituiu o seu reino sacerdotes para Deus e Pai. Somos reis e rainhas de Deus, príncipes e princesas, sacerdotes que mediam diretamente de Cristo e Cristo diante de Deus. Que bonito, né? Que linguagem maravilhosa do Apocalipse. E no versículo 7 que nós lemos, diz que Jesus ele vem com as nuvens e todo o olho o verá. Ou seja, todos os que estão vivos, os que o servem e os que não servem, até quantos os traspassaram. Isso pode ser entendido de várias maneiras, a gente vai falar sobre isso. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Em Mateus capítulo 24, lá nos versículos 27 a 30, Jesus ele diz isso, que Jesus virá e todos os povos da terra o verão e se lamentarão sobre ele. Então, quer dizer isso, que todos verão. Jesus não vai vir secretamente, como alguns dizem, Jesus já veio e agora ele foi em espírito, Jesus vai bater na sua casa como um mendigo. Isso não tem apoio da Bíblia. Mateus capítulo 24, dos versículos 29 e 30, fala que Jesus vem com poder, com glória, com som de trombeta. 1 Tessalonicenses 4 diz que os mortos ressuscitarão, os mortos em Cristo ressuscitarão. Diz que 1 Coríntios capítulo 15, do 51 até os 58, diz que nós vivos seremos transformados para um corpo imortal e incorruptível. Nada disso aconteceu. Então Jesus ainda não veio a segunda vez, ok? Bem simples. E aqui o texto diz que todo o olho verá, não é o olho da fé, é todo o olho verá. Até os que o transpassaram e as tribos da terra se lamentarão. Então, por que elas vão se lamentar? Porque estão preparadas? Não, elas não estarão preparadas e por isso se lamentarão. Por isso elas não têm os olhos da fé. Elas se lamentarão sobre ele. Certamente, diz o texto, amém. Portanto, até os que os transpassaram, eu entendo da seguinte maneira: quem transpassou Jesus Cristo foi o soldado romano em ordem de Roma e em ordem ali dos judeus também do primeiro século, que também são recebidos no reino de Deus se eles se convertem e aceitam Jesus. Mas Jesus queria dizer que todos, os romanos, os judeus, os que foram responsáveis pela sua transfixão, todas as tribos da terra, sejam uma referência aqui às 12 tribos de Israel e a todas as tribos, porque o evangelho é para todos. Então, todos o veem. E o texto do Apocalipse ele já começa no fim. Olha que coisa interessante. Ele já fala assim, olha, vou dar para vocês uma mensagem, o tempo está próximo, vocês precisam se manter firmes. Essa mensagem é da parte de Jesus, do Espírito Santo, de Deus, porque ele nos libertou dos nossos pecados, nos fez reino e sacerdote, e ele vem com as nuvens do céu, certamente, com certeza. É por isso que esse livro está aqui revelando. Na continuação do capítulo 1, Jesus ele diz, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega a última, é como se fosse, eu sou o A e o Z, quer dizer, eu sou o princípio e o fim, eu já sei tudo o que vai acontecer, e por isso estou revelando. E do versículo 9 em diante, do capítulo 1, diz assim que eu, João, irmão vosso e companheiro da tribulação, ele estava preso na ilha de Pátimos. E ele era um companheiro da perseverança, aguentava firme, né?
por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, por João pregar a palavra de Deus e por dar testemunho da pessoa de Jesus Cristo como Senhor, ele foi lançado à prisão de segurança máxima de Pátmos. Segundo a tradição, é dito que João foi tentado um assassinato contra João, colocado no azeite fervendo, e não aconteceu nada. Então o imperador romano viu que era melhor não brincar com ele, porque ele tinha alguma coisa especial, porque Deus estava com ele, então ele é lançado a Pátmos, por causa da palavra e por causa do testemunho de Jesus. E lá em Pátmos, ele recebe as visões que ele transforma no livro do Apocalipse. É um livro simbólico, cheio de simbolismos, e nós precisamos entender esses simbolismos. Mas pelo princípio protestante, a Bíblia interpreta-se a si mesma. Portanto, não é o que eu quero ou o que eu acho, é o que a própria Bíblia diz. João diz que no seu espírito, no dia do Senhor, ele ouve atrás de si uma voz de trombeta. E vê uma grande visão. Veja, o dia do Senhor, no grego, é o dia que pertence ao Senhor, o dia que é dele. E na Bíblia, quando nós lemos, o único dia que a Bíblia diz que é o dia do Senhor é o sétimo dia, o sábado. Em Êxodo capítulo 20, versículos do 8 ao 11, diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, e no sétimo dia descansou. Por isso, santificou o sábado, e diz que lá o sábado é do Senhor. Leia com calma, depois você vai ver. E ali João estava nesse dia recebendo as visões de Deus. E ali atrás dele ele ouviu uma grande voz, como de trombeta. E a voz dizia: o que você vê, escreve no livro e manda às 7 igrejas, como a gente já falou. E ele voltou para ver. E quando ele viu um ser majestoso, no meio de 7 candeeiros, semelhante ao Filho do Homem, com vestidos de linho, cingido com um cinto de ouro, à altura do seu peito, né? Um cinto de ouro, os seus cabelos eram brancos como alva lã, seus olhos como a chama de fogo, seus pés como bronze polido, e falava com uma poderosa voz. Esse ser é o mesmo ser visto por Daniel, lá no capítulo 10, na profecia do capítulo 10 ao capítulo 12. Portanto, de certa maneira, aquela profecia que Deus entregou para Daniel, através do anjo também, a gente crê que era o anjo Gabriel, ele recebe aquela profecia, Daniel, a parte final profética do livro, e o anjo diz para ele: olha, Daniel, essa profecia está selada para o final do tempo. Então ela está coberta, e não adianta você tentar entender, não é para o seu tempo. E aqui no livro do Apocalipse, o anjo entrega para João e fala: João, não cele o livro, porque o tempo está próximo. Então eu entendo que aquela profecia que estava selada em Daniel é revelada, e por isso o nome Apocalipse ou revelação, no livro do Apocalipse. Portanto, o Apocalipse, ele é a revelação para que tenhamos a compreensão das profecias do livro de Daniel. Por isso que Daniel e Apocalipse caminham juntos. E só é possível interpretar o Apocalipse por causa de Jesus Cristo, dos evangelhos. Ele é a chave para interpretar, como a gente vai ver nos próximos vídeos. Então, aqui ele vê esse ser majestoso e ele anda no meio de 7 candeeiros, 7 lâmpadas, e na sua mão ele tem 7 estrelas. Quando João vê, ele cai aos pés como morto, no versículo 17. A mesma coisa que aconteceu com Daniel. Portanto, é o mesmo ser que Daniel viu, era Jesus em majestade, e João vê ele em majestade. Só que Daniel vê ele antes dele vir à terra, da encarnação e cumprir o plano da salvação, e João vê depois. Por isso que o livro estava selado. O selo para quebrar o livro de Daniel é o Evangelho, é a vida de Jesus, é a cruz e a ressurreição. E isso o livro do Apocalipse diz explicitamente. E quando ele vê, ele cai, então ele põe as mãos sobre o ombro de João e diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Agora Jesus falando. Olha que interessante, Deus fala: eu sou o alfa e o ômega, Jesus, eu sou o primeiro e o último. Eu e o Pai somos um. Né? O João vai dizer isso no Evangelho. E ele diz: eu sou aquele que vive. Estive morto, Jesus falando, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse inferno não é aquele fogo queimando que o diabo está lá, não é essa ideia de popular aí da crendice. Esse inferno é da sepultura. Jesus quer dizer: eu estive morto, agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho a chave da morte e da sepultura. Eu tenho a ressurreição. É isso que Jesus está falando. Escreve as palavras que viste, as que são e as que vão acontecer depois desta. Portanto, o Apocalipse tem eventos futuros. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Olha que lindo! Os 7 candeeiros
representados lá no lugar santo do santuário terrestre, representam as 7 igrejas, e Jesus anda no meio de sua igreja. Portanto, essa igreja, representando o corpo de Cristo, por todas as eras, por todo o mundo, no meio dela está Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Como ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E as 7 estrelas são os 7 anjos, ou 7 mensageiros. A palavra grega angelos, ou anjo, quer dizer mensageiro. Então Jesus, ele anda no meio de sua igreja. Jesus está com você na sua casa, está com você no seu templo, está com você aonde você se reúne, entre 2 ou 3 para poder adorar o seu nome, está com você no seu culto familiar. E eu termino essa mensagem do Apocalipse, que na verdade é a palavra de Deus que eu li aqui, apenas fiz uma interpretação simples, mas com essa mensagem. Jesus, ele anda no meio de sua igreja. E a mensagem central do Apocalipse é: Cristo vence no final. Pode parecer que não, a igreja pode estar sendo perseguida politicamente para que feche. Muitos governos dos povos sabem que o cristianismo, o evangelho liberta a sua mente. E você entende que os governos de todos os partidos, de todos os países, são apenas seres humanos tão falhos e tão mortais quanto eu e você, e o dia deles chegará também. Mas nosso Senhor é o Jesus Cristo vivo e ressurreto, que muito em breve voltará. Então, queridos, essa é a mensagem. No fim, quem vence é Deus e seu Filho Jesus Cristo. Confie nisso, entregue sua vida a Ele e creia que Ele continua vivo e mais vivo do que nunca e anda no meio de sua igreja. Vou terminar com uma oração e não perca os próximos vídeos da série do Apocalipse. Senhor Deus, abençoe essa pessoa que está ouvindo, vendo esse vídeo, que ela possa crer que Jesus Cristo vai voltar muito em breve, mas que na pessoa do seu Espírito ele já anda no meio de sua igreja. Aumenta a fé dessa pessoa, fortalece ela para que aguarde o seu retorno. Tudo isso eu peço no nome santo de Jesus Cristo, que é o primeiro e o último e o Senhor e soberano dos reis da terra. Amém. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Nessa série nós vamos continuar na sequência sobre o livro do Apocalipse. Não perca, espero que você fique bem. Até a próxima.